No mês de agosto, o Tesouro Direto alcançou um recorde histórico de novos investidores ativos. Mais de 2 milhões de pessoas utilizam esse investimento. Para discutir esse fenômeno e entender o que está impulsionando esse crescimento, hoje a gente recebe o economista Danilo Orcida. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, uma boa tarde especial a todos que nos assistem. Então explica pra gente o que está impulsionando esse aumento tão significativo no número de investidores do Tesouro Direto. Pois bem, acredito que o principal fator de explicação é a alta taxa de juros no país. Estamos diante de uma taxa Selic que ainda persiste na casa dos 2 dígitos, acima de 10%. Portanto, para aqueles que optam pelo investimento, é uma excelente oportunidade para a remuneração deste capital. Naturalmente, com uma taxa Selic tão alta, não é interessante para quem contrata um crédito, já que os custos de contratação de um crédito fica mais caro, na medida em que você tem este alto custo do próprio empréstimo. Então, acredito que decorre, sim, dessa alta, das sucessivas altas que tivemos ao longo dos últimos anos em relação à taxa básica de juros, a taxa Selic, como forma até mesmo de conter a inflação. E também, segundo esses dados que foram divulgados, a maioria dessas operações com o Tesouro Direto foi até R$5 mil. Quais são os benefícios e os riscos para esses pequenos investidores que estão optando pelo Tesouro Direto? Olha, o Tesouro Direto ele tem um rendimento melhor do que a poupança. Então, naturalmente, o primeiro caminho adotado pelas pessoas que buscam um investimento que remunere melhor do que a aplicação na poupança. Fazendo uma rápida comparação, a poupança vai render em média 7% ao ano, enquanto que o Tesouro Direto rende 11%, 12%, a depender da aplicação. Então, de uma forma simples, para que as pessoas entendam o que é o Tesouro Direto. Veja, o governo ele é tomador de crédito, ele precisa de dinheiro para fazer frente às suas necessidades. Então, o governo emite uma cártula, um título de crédito, chamada Letra do Tesouro Nacional, LTN, e diz ao cidadão, eu tenho por interesse em emitir esse título e vou remunerar a uma taxa de juros, te pago um valor X na respectiva data. Então a pessoa física, ela compra esse título na expectativa de ter uma remuneração enquanto aplicação, enquanto investimento. Pela ótica do governo, é uma forma barata de fazer captação de recursos no mercado. Então, sabendo que rende mais do que a poupança, e acredito que um fator de explicação também para esse maior volume de investidores diz respeito à popularização, à simplificação. Hoje é possível, através do site do Tesouro Nacional, fazer simulações, encontrar ali corretoras que operam nessa intermediação e ficou cada vez mais claro. Eu acho que houve uma desmistificação para a internet ajudou a difundir muita informação de igual forma, e isso facilitou com que essas pessoas buscassem uma alternativa para a remuneração do seu capital, que é uma necessidade. No cenário em que se tem uma alta inflação, o investimento ele é uma necessidade como uma forma de preservar o patrimônio. Você já começou a explicar para a gente o que é o Tesouro Direto, e neste mês também as vendas dos títulos superaram os resgates. Isso tem algum impacto nas finanças públicas? Olha, o Tesouro, em verdade, eu acredito que é a primeira forma de ingresso do investidor. As pessoas, quando buscam, o Tesouro acaba sendo essa primeira iniciativa. Agora, existem outras aplicações financeiras que dependem de mais atenção, um acompanhamento mais presente, como é o caso do mercado de capitais. Eu acredito que é um movimento natural. As pessoas, em primeiro momento, investem no Tesouro, depois partem para o investimento no mercado de ações. Parte desse movimento, muitas vezes, decorre dessa migração natural para outros investimentos. Num cenário que estamos, em que a taxa de juros ainda é uma taxa muito alta, a remuneração para o capital ela é interessante. Então, naturalmente, que as pessoas buscam aplicações financeiras que remunerem esse capital. Agora, um ponto que eu acredito que explique essa migração de investimentos. Há uma sinalização por parte dos órgãos, em especial do Banco Central, de que para os próximos anos a taxa de juros, a taxa Selic será reduzida. Já tivemos uma redução na última reunião, e a expectativa é que a taxa chegue ao parâmetro de um dígito, ao parâmetro de 9% ao ano,
no final de 2024. Então, a expectativa para os próximos meses é de redução da taxa Selic, por consequência, redução dessa remuneração, né, das aplicações que estão indexadas a esse parâmetro de remuneração. Portanto, as pessoas, nessa expectativa futura de que vai reduzir a taxa de juros, é natural que ela migre esse capital para outras aplicações, para outros investimentos. Talvez explique esse movimento. Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Na oportunidade, desejo uma boa tarde a todos.